Para completar, o Vasco de olho em jogadores de um time que se destacou no Campeonato Carioca. Já Max, ponta do Sampaio Corrêa, foi sugerido ao Vasco. O problema é que o Cruz Maltino ainda não se decidiu sobre contratar ou não um jogador que também está na mira de outros clubes da Série B. Com a camisa do Sampaio Corrêa, nessa temporada foram 14 jogos, 6 gols e 4 assistências. Não confunda o Sampaio Corrêa, a que eu me refiro, é um time do Rio de Janeiro, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama. Vem do Sampaio Corrêa, a grande surpresa do Campeonato Carioca desse ano, time campeão da Taça Rio, a informação de que 3 atletas estiveram na mira do Vasco. São eles o atacante Max, artilheiro da competição, com 6 gols ao lado de Verrete e Cano, o Alexandre e o Turhan. O Vasco não confirma nenhuma das tratativas. E já dá para dizer também que essas conversas acabaram esfriando ao longo dos últimos dias. Ninguém sabe se o Sampaio Corrêa ofereceu esses atletas, se foram os representantes desses jogadores que entraram em contato com o pessoal do Vasco ou se foi o Vasco quem abriu conversas. Queria citar a situação de cada um deles. O Max tem 22 anos de idade, como eu contei, artilheiro do Campeonato Carioca, 6 gols e 5 assistências em 15 partidas, e ele não é um centroavante, e sim um ponta com muita mobilidade e que também tem marcado seus golzinhos. O Alexandre é um volante de 23 anos de idade, 12 partidas, 1 gol e 2 assistências, havia chegado ao Sampaio Corrêa em 2023. Para completar, Turhan, zagueiro de 27 anos de idade, 11 jogos, nenhum gol marcado, chegou após defender o ABC. Na temporada passada já estava no Sampaio Corrêa antes. Você, torcedor do Vasco, entende que o clube precisa de quais contratações? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Combinado? Preciso trazer excelente notícia sobre o Vasco. Havia contado para vocês na semana passada sobre um otimismo dos dirigentes cruzmaltinos em relação à prorrogação do contrato com o Leonardo Jardim. O vínculo se encerra em dezembro e o Vasco ofereceu 3 anos de contrato, além de um quarto que seria prorrogado graças a metas alcançadas. O Leonardo Jardim, assinando esse contrato, também teria direito a um belo reajuste salarial. Mas, ainda que o goleiro vascaíno não aceite a extensão desse vínculo, a tendência é que ele fique pelo menos até dezembro de 26. Isso porque o contrato atual prevê a prorrogação automática do vínculo se ele disputar pelo menos 60% das partidas nesse ano. O Leonardo Jardim tem batido essas metas com bastante folga nas últimas temporadas. Em 2023, por exemplo, ele esteve em 88,6% dos jogos. Na temporada passada, o Léo Jardim disputou 96,7% das partidas. Em 2025, que é o ano que vale, foram 12 aparições em 15 rodadas. Só para completar, Vasco que se prepara para o Campeonato Brasileiro e nesse momento tem como garantia a manutenção do Fábio Carille, embora ele precise de resultados para escapar de qualquer risco de demissão. Hora de falar sobre o Vasco. Ali nos últimos dias nas redes sociais muitos torcedores cruzmaltinos reclamando das saídas de atletas da base em negociações muito baratas ou de graça. Saíram recentemente o volante Lucas Eduardo, o também volante Matheus Ferreira, além do zagueiro Vitão. Levei esse questionamento para um dirigente importante do Cruzmaltino. Sobre o Vitão, a resposta foi de que ele deixou o clube para jogar no Pouso Alegre, pequenino clube de Minas Gerais. Zagueiro nascido em 2004, que não tinha uma perspectiva de ser utilizado pelo time principal, até porque ele já estava abaixo do Lincoln, que é 2005, e também do Luiz Gustavo, que é 2006. Então, uma liberação tranquila, sem grandes traumas. Sobre o Lucas Eduardo, também nascido em 2004, ele vai jogar no Cuiabá por empréstimo com opção de compra de R$1,5 milhão por 50%. O Vasco lembra que ele só fez um jogo pelo profissional em 2023, 2 partidas em 2024 e um jogo em 2025. Sempre em times alternativos e entrando no decorrer das partidas. E aí vale a lembrança de que ele é volante e concorre com Tietê, Hugo Moura, Paulinho, Jair, Matheus Carvalho e Esforça, situação bem parecida ao do Matheus Ferreira, que foi reforçar o sub-20 do São Paulo, liberado de graça com opção de compra de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Só para completar o noticiário cruzmaltino, o Vasco joga na manhã desse sábado um jogo-treino contra o Maricá, em preparação para o Campeonato Brasileiro. Preciso falar agora sobre o Vasco, mais especificamente da 777, que está sob investigação internacional.
tanto a 777 quanto a ACAP, que virou a controladora de todos os times da 777, estão sendo investigadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e por uma comissão de valores mobiliários. A avaliação se dá porque há possíveis violações de leis de lavagem de dinheiro. 777 que viveu o caos financeiro na temporada passada, indo praticamente à falência, a ACAP precisou assumir a controladoria da empresa norte-americana. 50 pessoas foram intimadas, pouco mais de 50 para ser preciso, foram intimadas. São funcionários e ex-funcionários da 777 e da ACAP, com a lembrança de que a controladora da 777 também é alvo de processos nos Estados Unidos que incluem má gestão e interferência em contratos, só para vocês entenderem a fama dos dois parceiros vascaínos na SAF. E qual o Edmundo falou hoje em live que ouviu que o Vasco pensa em renovar com o Payet. Ele ficou indignado e eu também. Consegue apurar se tem fundamento e o potencial construtivo? Alguma novidade? André, eu acho que potencial construtivo só duas pessoas podem nos ajudar. Uma dessas é essa aqui, ó. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Ia te pedir uma ajuda sobre como anda o potencial construtivo. Ó, sobre Payet, informação que eu tenho, confirmada por duas pessoas diferentes do Vasco, tá? A primeira delas havia dito que o Payet, que discutiu-se em janeiro a possibilidade de o Vasco renovar o contrato do Payet. E essa discussão acabou sendo descartada porque não valia a pena ficar com o Payet nem até dezembro. Ele teria uma redução do salário para ficar até dezembro. E aí uma pessoa lá da diretoria falou, pessoal, mas qual que é a lógica da gente renovar com um cara que a gente não quer, ainda que seja para diminuir o salário? Ah, beleza, então o que a gente faz? Vamos esperar. Se o cara jogar bem, a gente renova. E hoje a avaliação interna é de que não tem a menor lógica renovar o contrato do Payet, tá? Ele deve ficar até a metade do ano, quando acaba o contrato, aí vai ficar liberado para buscar um outro clube. Preciso falar também sobre o Vasco tentando prorrogar a permanência de Felipe Coutinho. Já o Atlético Mineiro não quer mais fazer negócio com o Cruz Maltino. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo está desistindo do empréstimo de Bryan Palacios para o Vasco. Decisão ainda não é oficial, mas está se tornando. Tudo começa quando o próprio Bryan Palacios não demonstra tanta vontade assim de jogar por empréstimo no Vasco. A negociação entre os clubes estava fechada. Surgiu num primeiro momento a contusão do Júnior Santos e do Hulk, e o técnico Cuca pediu que o Vasco, ou que o Atlético adiasse a transferência do jogador até as decisões do Campeonato Mineiro, as duas partidas finais contra o América. Existe uma grande chance de o Hulk estar em campo para o confronto contra o América nesse final de semana. Mas, nesse meio tempo, o Shakhtar Donetsk fez proposta e levou o Alisson por 14 milhões de euros. E diante da insistência do Bryan Palacios em ficar, dirigentes do Atlético se reuniram com a comissão técnica e estão propensos a comunicar nas próximas horas ao Vasco a desistência do acordo. Palacios, que havia sido comprado na temporada passada do Atlético Nacional da Colômbia por 3 milhões de dólares. Você acha que o Atlético acerta ou erra com a permanência do jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que já abriu negociações com o Aston Villa para prorrogação do contrato de empréstimo de Felipe Coutinho. O vínculo se encerra na metade do ano e o Coutinho está fora dos planos da equipe inglesa. É bem verdade também que o Aston Villa precisa de uma compensação financeira para tentar diminuir o prejuízo. Isso porque o meio atacante brasileiro havia sido comprado por 106 milhões de reais. E o seu contrato com o Aston Villa termina na metade do ano que vem. Se ele for emprestado até dezembro ou até a metade do ano que vem, vai estar livre para assinar um pré-contrato com o Vasco ou qualquer outro clube, não garantindo nenhuma compensação ao time inglês. Vasco, você sabe, passa por dificuldades financeiras e não tem capacidade para gastar muito dinheiro, especialmente para um atleta de 32 anos de idade e que já custa 1,5 milhão de reais mensais. O Payet e o Coutinho são os donos dos maiores salários do Vasco, embora você já saiba por aqui, o Payet tem tudo para não ficar no Cruz Maltino, o contrato também se encerra na metade do ano.
Desde que o Coutinho voltou por empréstimo ao Vasco, foram 18 partidas, 3 gols e 1 assistência. A pergunta que eu deixo para você, vale a pena segurar o Coutinho? Você prefere o Payet? Não ficaria com nenhum dos dois ou com ambos? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado?